Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de junho de 2024. Câncer de pulmão. 80% das mortes no Brasil têm relação com tabagismo. Parte 2. O risco aumentado de desenvolver câncer de pulmão entre fumantes já está consolidado na literatura médica e, embora o tabagismo esteja em queda no Brasil nas últimas décadas, os impactos da dependência continuam sendo graves. Um estudo divulgado nesta quinta-feira, 16, pela Fundação do Câncer mostrou que o cigarro é responsável por 80% das mortes de homens e mulheres por tumores pulmonares no país. As projeções do Instituto Nacional de Câncer, INCA, apontam que, neste ano, devem ser diagnosticados 18 mil novos casos em homens e 14 mil casos em mulheres. Estima-se que 12% da população adulta seja consumidora de algum tipo de derivado do tabaco. O estudo, que utilizou dados públicos sobre os óbitos pela doença, mostrou que o quadro é mais grave no sexo masculino, que chega a ter 85% das mortes pelo tumor relacionados ao hábito de fumar. Além dos danos à saúde, o câncer de pulmão também leva repercussões econômicas. De acordo com o levantamento, apresentado hoje na Suíça durante a reunião anual do Grupo de Epidemiologia e Registro do Câncer em Países de Língua Latina, GREL, na sigla em inglês, os gastos com tratamento, cuidados com os pacientes e perda de produtividade de pacientes e parentes que precisam interromper suas carreiras relacionados ao câncer de pulmão chegam a 9 bilhões de reais por ano. Mais casos na região sul. De acordo com o estudo, a média nacional de incidência para câncer de pulmão é de 12,73 novos casos a cada 100 mil habitantes para homens e 9,26 para mulheres. A incidência mais alta foi encontrada na região sul do país, com 24,14 casos novos a cada 100 mil entre homens e 15,54 entre as mulheres. Lá, os índices de mortalidade por 100 mil habitantes também foram mais altos na população masculina. Ainda no recorte regional, os homens ficaram abaixo da média nacional nas regiões Norte, 10,72, e Nordeste, 11,26. Entre as mulheres, a incidência foi menor do que a mapeada no Brasil nas regiões Norte, 8,27, Nordeste, 8,46, e Sudeste, 8,92. A faixa etária com mais casos da doença é a de 40 a 59 anos, 74% nos homens e 65% nas mulheres. Hoje, a relação do espiritualismo com a ciência torna-se fundamental para entendermos e tratarmos doenças, como o câncer. É vital compreendermos que a cura começa na alma, que é necessário tratar o doente, não somente a doença. Precisamos cuidar também do espírito e não apenas do corpo. O câncer assusta, mas a doutrina espírita descortina informações, instrui, consola, orienta. Gera explicações lógicas para a dor. Aqui, falaremos dos aspectos científicos e espiritualistas do câncer. Logo, a relação do espiritismo com a medicina hoje é fundamental para bem entendermos doenças, preveni-las e tratá-las. Especificamente sobre o câncer, aqui nos fala o médico, cirurgião, professor, palestrante e escritor Paulo César Frutuoso. Reflitamos, a doutrina nos faz entender ser sempre necessário um encontro preciso entre médicos, pacientes e Deus, conhecer-se as realidades espiritualistas. Como isso, efetivamente, impulsiona os avanços. Paulo César Frutuoso. Conhecimento das realidades espiritualistas ajuda, sem dúvida alguma, excepcionalmente a compreensão das causas extrafísicas da doença.
Como conciliar a crença em um Deus infinitamente sábio, justo e bom com o surgimento de um tumor maligno em uma criança ainda no ventre materno? A tomografia computadorizada e a ressonância magnética estão permitindo esses diagnósticos assombrosos. Conheço alguns médicos que são absolutamente descrentes por não aceitarem essas incongruências. A compreensão racional e científica dessas aparentes injustiças seria de grande ajuda para médicos e pacientes na busca da cura, que começa na alma. Sabemos que há componentes psíquicos muito mais profundos, ainda inalcançáveis à ciência médica atual. Precisamos abrir a mente para a existência do espírito, que é a verdadeira sede da vida e que não está no corpo físico. Nesse caso, aqui falamos também de causas de vidas passadas. Paulo César Frutuoso. Sim. Causas em vidas passadas. Para uma melhor compreensão de certas doenças, como o câncer, devemos sempre levar em conta aspectos científicos e aspectos espirituais. Certamente não é a primeira vez que estamos na Terra, nem será a última. Somos o produto exato do que fizemos, pensamos e falamos em vidas passadas. E somos nós que moldaremos nosso futuro de acordo com o comportamento atual. No dia em que a medicina comprovar a existência do espírito, muitos véus que ocultam as causas dos insucessos terapêuticos cairão. Porque vacinamos nossos filhos contra doenças causadas por vírus e outros micro-organismos? Porque a ciência demonstrou que esses seres, imperceptíveis aos nossos sentidos, existem. Quando essa mesma ciência, através do desenvolvimento de equipamentos ultrassensíveis, demonstrar também a existência da alma, receptáculo da vida, muitas doenças poderão ser evitadas tão simplesmente pela mudança comportamental da humanidade. O que o Senhor mais recomenda aos seus pacientes, às pessoas em geral? Paulo César Frutuoso: que se afastem drasticamente dos hábitos sabidamente nocivos, como, por exemplo, o ato de fumar. Que mulheres e homens façam seus exames preventivos, sem postergar, tenham suas responsabilidades com o corpo físico, templo do espírito. Cuidado com as radiações solares, principalmente os indivíduos de pele muito clara, e com sua alimentação. Eu, particularmente, há muitos anos me abstenho de carne animal, à exceção de peixe. Cuidado também com o excesso de álcool. E muito zelo com o próximo, com nossos sentimentos. A filosofia espírita nos mostra que sofremos sempre naquilo que, em algum momento, propiciamos sofrimento aos outros e que nossos esforços em nos aprimorarmos moralmente, o cultivo dos bons pensamentos, atos e sentimentos, nos libertam e vão aos poucos limpando nosso perispírito, criando a saúde espiritual e, de acréscimo, a física. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de junho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.